com Tadeu Soares. Boa tarde, estamos iniciando o Show da Tarde e eu desejo a vocês uma abençoada e linda quarta-feira. Você que me acompanha às segundas-feiras deve estar estranhando que eu estou aqui na quarta-feira, mas eu fui convocado pelo grande mestre Tadeu Soares, que resolveu me entrevistar sobre conjuntura política, perspectivas do nosso Estado e nacional e falar um pouquinho das novas teorias que hoje abordam as questões relacionadas principalmente à polarização e alternativas democráticas para o Estado democrático de direito. Vou falar tudo isso com vocês hoje. Mas antes disso eu queria também dizer que nós vamos ter um ano cheio. Vocês já viram que teve as Olimpíadas de Inverno com a primeira medalha de ouro, não só de um brasileiro, mas de qualquer latino-americano que concorre nessa modalidade, claro que fora dos Estados Unidos, que está nos norte-americanos, né? Então, tanto os sul-americanos quanto os latino-americanos, foi a primeira medalha de ouro que nós tivemos e ficou todo mundo especialista em slalom gigante, né? Nunca ouviram falar e de um dia para outro todo mundo é especialista. Mas esse ano vai ter Copa do Mundo, que deve parar por um mês e meio o Brasil e também o mundo, principalmente pelos problemas que acontecem hoje de algumas iniciativas do Donald Trump, que acabou de ter um reverso muito grande na justiça americana com relação às taxações e que pode haver problemas com torcedores que vão para os Estados Unidos, onde vai ser a Copa do Mundo junto com o Canadá e o México, que ainda não foi resolvido junto à FIFA. Então, é muita mistura de futebol com política, como sempre existiu. E evidente, esse ano nós teremos eleições para presidente da República, governador, deputado estadual, deputado federal e senadores. Talvez a mais importante eleição que o Brasil já teve. Certamente a mais importante do século XXI, que vão estar em jogo várias questões que são muito delicadas, tanto a nível interno quanto a nível internacional. Tudo isso a gente vai falar um pouco na nossa entrevista, mas durante o ano você vai estar ligado, porque aqui na Prime TV, e principalmente o Show da Tarde, é um programa de informação, é um programa de debates e é um programa que traz a conscientização para um mundo melhor, mais justo, mais equilibrado e principalmente com melhor qualidade de vida. E é justamente sobre qualidade de vida que nós vamos começar a conversar hoje à tarde com a doutora Thaís. Ela começou o curso de artes, depois ela vai para a psicologia. Aí ela junta a psicologia com artes, trabalha com a questão de doma de cavalo não violento e depois a psicoterapia aplicada com cavalos, e hoje ela liga arte, psicologia e natureza, fazendo atendimentos a céu aberto, onde traz um maior equilíbrio entre mente e espírito. É mais ou menos isso, doutora Thaís. Boa tarde, bem-vinda ao Show da Tarde. Muito boa tarde a todos. Muito agradecida por esse espaço e por esse tempo de escuta de vocês. É por aí mesmo. Eu atuo basicamente na clínica tradicional, num consultório, porém há momentos onde há disponibilidade de atendimentos ao ar livre, junto à natureza e muitas vezes com os cavalos, né? Eu tenho uma formação bem ampla em ecoterapia, em constelação familiar com cavalos, em perdas e luto, onde também o meu maior público tem essa temática, então eu foco em perdas e luto, né? O luto não é só a perda física ali de uma pessoa, né, querida, importante para nós, mas também de situações de nossa vida, de
são perdas significativas. Então, o luto ele vai muito além do que, muitas vezes, o nosso senso comum entende, né? Então, acaba que, na clínica, muitos casos que, aparentemente, não seriam de luto, envolvem perdas significativas. Por exemplo, uma pessoa muito querida agora, o Oscar Scarpati, que é você falou da Doma Índia, né? Eu tive a oportunidade de fazer esse curso. Ele, nesse momento, está hospitalizado, por exemplo, sofreu um grave acidente. Isso é uma perda muito significativa da sua rotina, da sua capacidade física que muda. Então, na clínica, nós trabalhamos isso. Mas, ao ar livre, em contato com a natureza e com os cavalos, nós temos a oportunidade de atingir outros aspectos ligados à nossa psique, à nossa alma, que são o inconsciente coletivo, toda a nossa história ancestral, que reverbera no aqui e agora, no como eu reajo a situações, por exemplo, como de uma perda, né? Então, o meu trabalho ele se amplia, na verdade, da clínica para o consultório ao ar livre, mas sempre protegido, sempre cuidando da questão do sigilo, da privacidade, de um espaço realmente seguro para a pessoa poder se expressar e também se descobrir. Né? Ô, Thaís, nós já vamos conversar sobre a atualidade, o que é a Thaís profissionalmente nesse momento. Mas antes eu queria fazer um breve registro de que nós temos um jornalista hoje, né, Eduardo Moreira, que é um dos coordenadores do ICL Notícias e que ganhou um prêmio de Doma Não Violenta, reconhecido pelo próprio governo inglês, parece que pela própria rainha, e que é uma referência nessa área e agora está no jornalismo. Não posso deixar de fazer essa referência e mandar um abraço para todos os jornalistas e todo o público que assiste o ICL Notícias. Dito isso, eu queria saber um pouquinho do passado da Thaís. Como que a Thaís começa em um curso de artes, depois vai para um curso de psicologia da UFSC, que, diga-se de passagem, está entre os melhores do Brasil. Se forma, se não me falha a memória, em 2003, e a partir daí vai para Minas Gerais e agora volta para Santa Catarina. Me fale muito brevemente dessa trajetória, o que a Thaís fez de mais importante do ponto de vista acadêmico e profissional, o que ela foi fazer em Minas Gerais e por que ela volta para Santa Catarina. Certo. Na verdade, eu comecei com psicologia e aí logo em seguida eu entrei para a Universidade Estadual também em Artes Cênicas, né? Bom, e em resumo, eu vivi a minha própria experiência. Eu busquei encontrar o meu caminho. A psicologia, especificamente, a clínica, é claro que ela tem um embasamento teórico e técnico fundamental para a gente acolher com segurança uma pessoa que vem fragilizada, né, para buscar uma ajuda. Porém, ela não se resume aí, a psicologia. E eu fui entendendo isso aos poucos, com muitas crises, com muitos questionamentos. E quando eu descobri a análise junguiana, todo psicólogo, ele precisa, deve, é bom, é importante realizar a sua própria análise e também fazer a sua supervisão clínica. E nesse processo que eu já buscava desde a faculdade, eu fui descobrindo que a psicologia ela é muito ampla. E o Jung, que é a abordagem que atualmente eu utilizo, né, eu vivo, ele mostra muito isso, o quanto que nós somos vários. Então, eu não sou só psicólogo, nem só artista, nem só advogado, nem só mãe. Eu sou muitas coisas. E como integrar esses opostos, porque às vezes parece que são coisas opostas, né? Como integrar isso tudo na nossa vida? Então, a minha história, ela se resume na vivência disso, dessas crises, de encarar esses desafios, esses medos de não seguir um padrão, ainda que o padrão me ajude muito a ter um chão, né?
Não sei se eu respondi. Não, perfeito, mas perfeito, fui para Thaís. Minas, trabalhei com psicologia hospitalar, trabalhei muito com luto ali também. Então, é uma formação bem ampla que hoje eu carrego comigo, na minha vivência, e tento passar para quem me procura também a busca dessa integração do seu ser. Não seguir um modelo. Desculpa, eu falo bastante, né? Você viu? Tá perfeito, Thaís. Veja bem, eu queria pegar um pouco essa sua trajetória, essa sua condição acadêmica, e eu queria, já que nós temos só 3 minutinhos nos encaminhando para o final, pontuar, né, que na psicologia tem diversas linhas, a freudiana, junguiana, Reich, Lacan, e que é preciso, muitas vezes, ter uma referência. Então, os arquétipos de Jung é quem vai dar um pouco a linha de trabalho da doutora Thaís. E eu queria, para terminar o nosso programa, que você dissertasse sobre perdas e luto dentro da psicologia, da sua abordagem, o quão importante é estar em contato com a natureza para essa abertura do trabalho de perdas e luto, e o que é o luto que vai além da morte de um ente querido. Como é que é essa abordagem? Por favor, Thaís. Uau, em 3 minutos, vamos lá. A natureza, né, o próprio Amância, a Doma Índia que você citou, ela nos ensina muito, né? Amansa-te para amansar, por exemplo. No caso da perdas e luto reconheça esse luto primeiramente, porque muitas vezes a gente pode não estar reconhecendo, para cuidar, para tratar. O luto ele é uma resposta natural e universal, ele faz parte da nossa vida e ele não tem um fim. Ele se transforma, ele muda. Né? Então, acho que o mais importante que eu queria deixar aqui é da gente respeitar muito a individualidade de cada pessoa, de viver o luto. Porque cada um, como Jung também traz muito isso, tem a sua individualidade, indivíduo, né? Indivíduo vem de indivíduo único, e universal também. Então, é algo ligado ao seu inconsciente, a tudo que é o seu self, a sua forma de ser, ligado ao coletivo. Nós estamos ligados com o fora. Então, quando alguém lida com uma pessoa que está com luto, a partir das suas premissas, com certo preconceito, às vezes, de que você devia deixar isso, já passou o tempo, tem que superar, é uma forma de não reconhecimento, às vezes, na boa intenção, mas no não reconhecimento de que aquela pessoa tem o próprio tempo e momento e vivência do luto, né? Então, a natureza, na prática, ela me dá muitos exemplos, ela me dá muitas ferramentas para trabalhar isso, essa contemplação do fora, da opinião do outro, do que me é esperado no trabalho, de eu seguir em frente, com essa contemplação interna de, mas quem sou eu agora? O que eu perdi com essa perda? Porque nós perdemos muito com uma perda. Não é só a perda em si. Eu perco aquele contato com a pessoa que eu tinha diariamente, eu perco uma função que eu exercia, uma série de questões que você trabalha no luto, né? Então, esse fora e dentro, esse equilíbrio, essa integração, como diria Jung, ela é fundamental para a gente se curar. E tem uma frase que está até ali na minha bolsa, que eu vou colar, que é do Jung, ele estava tendo uma exposição dele em São Paulo, né, que diz assim, vou fechar com ela: só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos. Então, nos conhecermos, irmos além das máscaras sociais, do que é esperado, estar em contato com isso, mas para entrar em contato conosco, para sermos mais autênticos e nos curarmos das nossas feridas. O sofrimento, ele faz parte da vida. Eu agradeço demais a presença da doutora Thaís. Vamos trazê-la aqui novamente para explicar que luto não é só quando morre um ente querido. Uma separação violenta pode ser um luto profundo. A perda de um emprego pode se vivenciar também esse luto. E tudo isso a doutora Thaís vai nos explicar numa próxima vez. Lembrando que o que está dentro está fora e a cura vem muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Perfeito. Eu agradeço a presença de todos vocês e o Show da Tarde volta em instantes.
No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares.